Eu queria saber agora a sua opinião a respeito do cenário do direito, o cenário atual. Como é que você tem visto a atuação dos jovens advogados e também como é que você tem visto a relação deles com a ordem hoje? Tá. Eu queria começar dizendo de uma advocacia que eu vi, que eu cresci vendo, que eu vivi no começo da profissão e que eu vejo hoje. A advocacia mudou demais. A advocacia, ela infelizmente, ela perdeu um pouco o rumo. Eu acho que ela está um pouco perdida, está um pouco abandonada. Ela perdeu os parâmetros, perdeu as diretrizes. Você não vai ter nunca, você vai ter a antiga advocacia. Porque a advocacia cresceu demais, você tem um grande número de advogados, você tem uma jovem advocacia gigantesca, mas eu acho que a advocacia que está surgindo, ela perdeu o parâmetro. Primeiro ponto, a advocacia, quem exerce a advocacia tem que entender que é uma profissão que você deve investir a longo prazo, é investimento a longo prazo. E as pessoas se equivocam quando elas acham que elas vão começar a trabalhar hoje e amanhã elas já vão estar ganhando dinheiro e se transformar num grande advogado. Não é assim. A confiança é uma profissão de confiança, essa confiança você passa com o tempo. Então, a jovem advocacia, ela infelizmente ela está um tanto quanto afastada da OAB, que poderia neste sentido ajudar a jovem advocacia a entender como se portar, como fazer, como conquistar clientes, como manter uma clientela, como manter uma advocacia, uma profissão que é a mais bonita das profissões, na minha opinião. Eu sou suspeito para falar. Mas a verdade é a seguinte, essa jovem advocacia, ela tem que entender, ela tem que ver como isto funciona, tem que entender como é a verdadeira advocacia e o que é a verdadeira advocacia. Então, hoje em dia, e eu posso parecer um crítico, mas as redes sociais que alavancam, muitas vezes se passa uma falsa impressão de que o sucesso é um sucesso financeiro. Então, algumas pessoas aparecem com carros, aparecem com muita coisa, ostentando, e falam assim, nossa, esse é um bom advogado porque ele tem sucesso, ele tem dinheiro. Não é verdade. O sucesso da advocacia não é reproduzido por dinheiro, não é sucesso financeiro. O sucesso da advocacia é você se dedicar, é você entender e você saber o que você está fazendo, gostar do que você está fazendo, porque o dinheiro vai ser um resultado. Por que você acha que essa relação está distante, essa relação do jovem advogado com a ordem, por exemplo? O que poderia ser feito para aproximar? Eu acho que a relação do jovem, não só com a ordem, mas com a advocacia, está distante. Eu venho de uma época em que a advocacia era exercida no fórum, no dia a dia. Os advogados iam aos fóruns, os juízes estavam nos fóruns. Então, os jovens advogados, eles viam os advogados mais antigos trabalhando e eles entendiam como é que funcionava uma audiência, como funcionava um julgamento, uma sustentação oral, sabiam quais eram os parâmetros. Você, no intervalo das audiências, ou até no âmbito do fórum, você encontrava outros advogados, conversavam, discutiam os problemas. Quando se viajava para o interior, por exemplo, no fórum, você encontrava vários advogados na sala dos advogados, esperando audiência, conversando. Então a advocacia conversava, a advocacia se entendia. Essa união da advocacia desapareceu. Então nós temos um período de pandemia, onde todos saíram do convívio, da proximidade desse convívio social, né? Físico? Convívio físico, na verdade, o convívio social existiu pela rede social, mas o convívio físico acabou. As audiências passaram a ser virtuais, os julgamentos virtuais. Hoje, então, você tem cada advogado, ele é uma ilha isolada. Ele não está andando em conjunto com os demais. Ele não está discutindo os problemas com os demais. Ele não está vendo o que está acontecendo. E para a jovem advocacia, eu entendo que isso é muito ruim, porque ela não está interagindo com os mais antigos e também deixam de aprender com os jovens. Então essa interação é fundamental, essa troca de ideias é o que está faltando. Então assim, você tem que voltar esse contato físico. E aí é uma questão que a gente tem que discutir. Depois das pandemias, tem determinações para que todos os juízes voltem para os fóruns, tem determinação para que os juízes voltem para os tribunais, mas nós ainda continuamos tendo uma gama de audiências telepresenciais, nós temos uma gama de juízes que não voltam para os tribunais, não voltam para os fóruns. Isso é uma tendência. É uma tendência, mas é uma tendência ruim, é uma tendência equivocada. Tá? Eu acho que o lugar de juiz é no fórum. As audiências podem ser telepresenciais, a critério, inclusive, das partes, porque para evitar um problema, se for autorizado. Mas é muito ruim eu ter que despachar uma petição, eu ter que acessar um juiz, até porque a lei garante que eu tenha que acessar o juiz, mas é muito ruim se eu tiver que acessar um juiz, eu vou ao fórum e o juiz não está lá. O lugar do juiz é no fórum, então eu tenho que tentar marcar uma videoconferência com ele para que ele me atenda de onde ele estiver. Está errado. Então eu sou da época que nós entrávamos no fórum, o juiz estava no gabinete dele, você ia lá e despachava uma petição. Isso não existe mais. Então essa falta de contato físico,
Isso atrapalha e atrapalha, inclusive, na minha opinião, essa jovem advocacia. Além dessa falta de contato físico, você citaria uma outra questão que precisa ser sanada para aproximar, para fazer essa relação ficar melhor entre o jovem advogado e a ordem, por exemplo? O que você Sim, mudaria? eu acho que a ordem ela tem que atrair o jovem para dentro do sistema da OAB. Como que faz Tá? isso? O jovem ele fica alijado, como eu disse, ele está cuidando da sua vida, então ele tem que vir para dentro. Você pode fazer isso trazendo uma plataforma, por exemplo, para que o jovem possa se apresentar por intermédio da ordem, não só o jovem, mas todos os advogados possam se apresentar por intermédio da ordem. Hoje cada um fica buscando o seu espaço, busca o seu caminho e o faz de maneira isolada, sozinho, sem saber como fazer. Então a ordem pode coordenar, pode agregar essas pessoas para que elas possam se apresentar por intermédio da ordem, para que elas possam buscar e ampliar o mercado de trabalho. Nós sabemos que todos precisam se apresentar. Então, assim, você não tem uma profissão, você não exerce a sua profissão sem se apresentar. É evidente que aquele jovem advogado que sai de uma faculdade, tirou a OAB hoje, né, foi aprovado o exame de ordem, obteve seu número de ordem, é inscrito nos quadros da ordem, ele passa para o segundo problema assim, e agora, o que eu faço da vida? Como eu vou conquistar cliente? E se ele não tem uma forma correta de conquistar cliente, ele acaba atropelando o sistema, ele acaba agindo de maneira, inclusive, antiética, e ele pode acabar até se prejudicando mais para frente. Então, qual é a função da ordem? É trazer este jovem para dentro para auxiliá-lo, para acolhê-lo, para ajudá-lo a se transformar num advogado de futuro e num bom advogado, onde ele possa exercer a profissão. Isso está em falta hoje em dia, na sua Eu opinião? acho que está em falta nessa questão, está em falta essa forma de trazer o jovem, está em falta a questão institucional, está faltando a representatividade, está faltando mostrar o que é a advocacia para que as pessoas possam falar assim, nossa, é isso que eu quero fazer. E é isso que eu me empolgo e assim eu quero exercer, quero passar o resto da minha vida.